volta com o nosso RF com você e agora a gente tem um recadinho para quem gosta de esporte. É que a bola vai rolar ao vivo aqui na nossa Rede Família de televisão com a transmissão do Campeonato Paulista da Série A3, não é isso, Gustavo? Serão 17 jogos, o primeiro é neste sábado a partir das 4 horas da tarde. Aliás, a maior parte dos jogos acontece nesse horário, mas fique atento à tabela aí com a lista dos jogos, porque alguns vão acontecer em horários diferentes. E esse primeiro embate é entre o time de Rio Preto e o Comercial, portanto, ao vivo, às 4 horas da tarde, essa transmissão aí desse campeonato que tanta gente tem um carinho especial por ele. Isso mesmo. E ó, nós temos mais mensagens, vamos pra tela então, o pessoal participando bastante aqui com a gente. Quem mandou? Nosso pombinho ainda não chegou lá no Piauí, mas vai chegar. Carlinhos, boa tarde, campeões do horário. Parabéns pelo programa, mande um beijo pra minha esposa Viviane e meus filhos. Daniel? Beijo pra Viviane, um beijo Daniel. Também pro Daniel, tá? Ó, todo carinhoso pra vocês. Quem mais? Bota aí pra gente. A Valéria, Gu e Lari, amo vocês, acompanho todos os dias. Sou capricorniana, digo não na cara e pronto. Capricorniano é aquele povo do dinheiro. Ah, é? Parece que circula, não circula sangue, circula é euro. Dólar. É, o pessoal não vê um dinheiro já quer ir atrás. Filhos do meu tudo. Oi, boa tarde, sempre ligadinho em vocês. Eu fico sem graça de dizer não. E na maioria das vezes sempre digo sim. Daqui a pouco você vai mudar de ideia, hein? Olha o Mário Célio, dando um trato no visual. Tava no visual e assistindo a gente. Liguem pra mim. A gente liga, Mar. A gente tá tentando, Mário Célio. É uma chateação. Alguém paga a conta do celular aí pra dar certo? Ô, Rede Família, coloca um plano mais robusto, não é? Paga a conta, a gente consegue ligar pras pessoas. Você vai ser mandado embora por justa causa. Boa tarde, meus amores. Eu não sabia dizer não, porém aprendi. E quando estou com as minhas amigas que falam assim, Jô, vamos no shopping tomar um sorvete ou comer uma pizza? Eu digo logo, eu não vou. E todo mundo reclama porque eu digo aí, não. Ó. Não, mas esse tipo de convite você tem que falar sim. Não, mas você economizou dinheiro e quilos. Eu gostei. Mas você pode ir junto. Não, você pode ir junto pela companhia, conversar, mas daí amizade, é tortura. Que tortura? Ué, tem gente que não gosta de sorvete. Vai num restaurante e não come? Não, ó o Bruno, de Salvador. Boa tarde, sextou com o melhor programa da Rede Família. Eu digo não quando a pessoa quer que eu minta pra alguém. Mas depois acabo dizendo sim. Larissa, sempre top. Gustavo, sempre estiloso. Sou fã de vocês. Um abraço. Valeu, Bruno. Beijo, Bruno. Olha o Javan. Olá, Gustavo e Larissa. Vou ficar muito contente com vocês aqui em minha casa. Venham, espero vocês. Abraço. Manda um beijo pra Cristina Pérez e equipe e minha esposa Conceição. Vocês são show de bola. Um beijo, então, Cristina Pérez, equipe, Conceição. Todo mundo. Todo mundo, Tem a Heloísa aí, ó. Eu sou uma pessoa que sabe dizer não, pois amo sinceridade. E com certeza não perco o programa de vocês nem um dia, apesar de não ser uma programação do meu estado. Vocês são demais. Que bom, Heloísa. Um beijo, obrigada pelo carinho. Denis, boa tarde pra vocês. Sou telespectador assíduo do programa. Manda um abraço aí pra gente. Audiência total, manda um abraço pra minha esposa, que é a professora Deusa. Aí. Um beijo, então, pra vocês. Obrigada pelo carinho da audiência. É isso aí. Vamos entrar nesse assunto, então, porque a gente sabe que muitas pessoas sofrem na hora de dizer não. Pra falar uma palavrinha tão pequenininha, né? Não. E parece que tem gente que sabe disso e sempre chega nessa pessoa e aproveita. É. Não é? Essa é a pior situação. A pessoa fareja que aquele lá é um trouxa. E vai. Tem gente que dá escrito da testa, né? É então, triste. É difícil. Mas a gente vai aprender a reverter essa situação. É isso. Com o estrategista de vida, Maurício Carvalho. Vamos conhecê-lo e vamos bater esse papo com ele. É um prazer te receber aqui, Maurício. Seja bem-vindo. Tudo bem, Maurício? Obrigado pelo convite. A gente que agradece por ter aceito, viu? Vamos começar com a pergunta dourada? Por que é tão difícil dizer não? Porque normalmente isso daqui, as pessoas não são feitas para rompimentos de relacionamento, não é? Então, quando a gente já recebeu um não na vida, a gente sabe a turbulência emocional que é dentro de nós. Primeiro, a gente tem aquela sensação de que a pessoa não gosta da gente, alguma coisa contra nós. Por isso que ela disse não, não é? Muitas vezes passa uma sensação de insegurança nela. Por quê? Porque ela precisa mudar de rota. Agora ela falou não, eu preciso ir de encontro com uma outra maneira para ela. Às vezes causa uma sensação de ansiedade nela, porque a coisa não aconteceu do jeito que ela queria, na hora que ela queria, não é? Sim. Ou às vezes causa uma sensação de quebra de expectativa. Puxa, eu esperava que ela fosse dizer não, que ela fosse dizer sim, aliás, por que ela disse não? Então, assim, é uma turbulência tão grande na outra pessoa que a gente já passou por isso e a gente fala assim, olha, eu acho que eu gostaria que ela gostasse de mim, não é?
Então, quem sabe eu dizendo sim para ela várias vezes, ela começa a achar que eu estou no time dela, que eu vou gostar dela, que ela vai gostar de mim, e a gente tem um grande relacionamento. Boa. E nem sempre o sim é tão importante, né? Às vezes Não, é com certeza preciso falar não. É isso mesmo. Muitas vezes, olha, quando a gente diz sim, muitas vezes para outras pessoas, na verdade, como é que a gente diz não? Quando é que deve dizer não para a pessoa? Aliás, a gente só pode dizer sim para a pessoa quando a gente tiver certeza que dizendo não ou dizendo sim, a gente vai tornar aquela pessoa melhor. Não é? Então, se a gente tiver a impressão de que, poxa vida, se eu disser sim para ela vai ficar mais egoísta ou mais preguiçosa, eu tenho a obrigação de dizer não para ela. Por quê? Eu preciso ajudá-la a se tornar um ser humano melhor. Eu preciso ajudá-la a se desenvolver na vida. Eu preciso ajudá-la a ter um pouco mais de garra na vida. Então, nesse momento, eu vou dizer não para você. Você diria, Maurício, que é mais difícil a gente dizer não para alguém que a gente conhece, é da nossa família, filho, mulher, enfim, ou é mais difícil de dizer não para um desconhecido? Eu acho que é mais difícil dizer não para um desconhecido. Porque gera essa tensão da expectativa aí de agradar o outro. Sim, porque assim, quando a gente está dentro da nossa família, a gente tem o que a gente chama de princípio da familiaridade. O que significa isso? E você sabe o que significa. Quando a gente está com qualquer pessoa e a gente vê aquilo sistematicamente várias vezes, a gente começa a não dar tanta importância para aquilo. Então a gente tende a falar o seguinte, eu acho que não tem nenhum problema, não é? Se eu não for de acordo com a expectativa dela, porque no final do dia é família, então a gente vai jantar no dia seguinte, vai dar tudo certo. Mas dizer não para uma pessoa que você nunca viu, o que será que pode acontecer? Será que ela vai fazer alguma coisa contra mim? Será que ela vai tentar virar esse jogo? Será que eu vou criar um inimigo agora? Será que eu vou perder uma oportunidade? O que será que pode acontecer se eu disser não para ela? E existe uma estratégia, alguma coisa para uma pessoa que só fala assim para tudo? Começar a analisar a vida, não é, de uma forma diferente, para começar a dizer não também? Boa pergunta. Na verdade, a gente tem que se ver sempre como líderes, viu? Nós somos pessoas, a gente tem que assumir quem que nós somos como seres humanos, que nós somos líderes de verdade. Então a gente precisa guiar outra pessoa. Nós somos líderes em casa, nós somos líderes com nossos amigos, nós somos líderes no trabalho, não é? Então a gente precisa sempre dizer o seguinte, como é que a gente fala não para uma pessoa de uma tal maneira que essa pessoa não recue, que ela não fique chateada conosco, não é? E que ela continue como nosso parceiro, com um grande relacionamento. Existe uma técnica para isso. O que eu sugiro é o seguinte, primeiro você dizer para a pessoa que ela é importante para você e que você vai cuidar dela. Mas é muito importante que você fale isso de um jeito que a pessoa compreenda. Por quê? Porque todo relacionamento humano é baseado em que você passe duas informações para o ser humano, né? Uma, que ela é importante para você, não para a empresa, para você como pessoa. E número dois, que você vai cuidar dela. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dizer para ela que ela é importante para você. Assim que ela entendeu isso, aí ela já está um pouco anestesiada. Agora você pode dizer o não é? Com toda a sua vontade. E aí você vai para um terceiro ponto. O terceiro ponto você vai dizer o seguinte, olha, eu disse não para você porque eu realmente me importo com você e eu sei que você pode se tornar uma pessoa melhor, porque se eu disser sim, você não vai ser uma pessoa muito guerreira, você vai perder aquela oportunidade, não é? Eu sei que você pode exigir mais de si mesmo, eu acredito mais em você e é justamente porque eu sei que você pode ser um ser humano melhor, eu vou dizer não para você. E aí você volta no ponto 1, como quarto ponto, dizendo o seguinte, eu só estou fazendo isso porque realmente eu me importo com você. Agora, ou seja, dá uma explicação, não é, para essa pessoa. Não simplesmente falar assim, não e ponto final. Normalmente o pessoal é péssimo de comunicação, não é? Então a gente acaba não explicando aquele não. Aliás, e por que a pessoa não consegue fazer isso? Porque normalmente as pessoas não sabem nem o que ela está sentindo de verdade, não sabem o que eu estou sentindo, né? O que será que eu vou causar na outra pessoa? Então é muito mais fácil eu falar não e deixa a pessoa se virar com isso. É comum, Maurício, a gente associar essa questão do sim e do não à criação das crianças, né? E muita gente fala, olha, essa criança nunca ouviu não e é por isso que ela é assim, ela é mimada, isso e aquilo. É importante também que os pais tenham essa consciência de dizer não desde muito cedo, a pessoa vai estar mais habilitada a ouvir não quando for adulta. Sim, com certeza, viu? Aliás, tem várias coisas que o pessoal diz, né? Que você não deve nunca dizer não, né? Começar com uma frase negativa para outra pessoa, que será que essa criança vai ser traumatizada, não é? Caso a gente diga muito não para ela. Não, de forma alguma. Olha, todo relacionamento é baseado no quanto de carinho e de amor você passa para ela. Então, se você realmente... Nós precisamos construir o caráter dessas crianças. E isso passa por ela desenvolver essa capacidade dela de lidar com situações que ela não esperava antes. É muito importante. Se você vai trabalhar um dia, e quantas situações não vão de encontro com o que você esperava? Sim. Várias, não é? Aliás, quanto mais você conseguir se adaptar, quanto mais flexibilidade você tiver ao longo da vida, melhor você cresce, com mais facilidade você se desenvolve na vida. Então nós precisamos exercitar as crianças muito mais em dizendo não, mas sempre dizendo não o quê? Com carinho, e explicando para ela por que está dizendo não. E sempre mostrando um momento melhor. Olha, você vai chegar aqui, não é? Se eu te disser não.
Obviamente no início ela vai lutar um pouco, vai se oriçar um pouquinho, mas ela tende a aceitar aquilo. Até porque às vezes quando o não é dito de forma correta e, né, na hora certa, tende a ajudar no crescimento dessa criança, desse adolescente ou até nesse adulto, não é? Porque quando a gente só escuta muito sim, 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 a gente vai achando que tudo é muito mais fácil, não é? Mesmo, e que todo mundo está ali a postos a resolver a nossa situação, a nos acolher, a ajudar, enfim. Sim. E a vida não é tão fácil desse jeito, não é? Muito pelo contrário, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de lutar. Não é? Mas a gente só vai conseguir desenvolver isso se a gente criar uma forte identidade de quem nós somos. E isso passa pelo quê? Por você, em algum momento da vida, não é? Você dizer o seguinte, eu sou esse tipo de pessoa. O largo desafio das pessoas é o seguinte, ela acaba aceitando certos conceitos sobre ela mesma que foram dados, às vezes, quando ela era pequena. Então ela vai chegar e falar assim, eu estava outro dia com um cliente, e falou, sabe o que acontece, Maurício? Eu sou ansioso. Eu falei, quem disse pra você que você é ansioso? Ninguém nasce ansioso, nem nasce com uma marca como essa, não é? O que acontece é que você percebe as coisas de uma tal maneira que te deixa ansioso. Então você está ansioso, mas é diferente você dizer que eu sou ansioso. Faz sentido? Sim. Não é? Eu sou estressado. Não é que você é estressado. Você percebe, você está com tanta sobrecarga, com tantas prioridades na vida, que faz com que você se sinta o quê? Estressado. Tem até uma frase que circula sobre isso que eu acho muito interessante, sempre que vejo por aí em rede social me faz pensar bastante, né? Você realmente teve um dia ruim ou foram 5 minutos do seu dia onde aconteceu alguma coisa errada e você, né, ampliou isso pro resto do dia? Muitas pessoas fazem isso, né, Maurício? Aconteceu uma coisa errada, ai, meu dia foi uma porcaria. Ou então recebeu um não, não é? E fala, nossa, já coloca o dia como aquele dia péssimo. É por isso que é sempre importante, a gente sempre ao longo do dia, ou logo no início do dia, você já mentalizar para coisas boas, não é? Mentalizar principalmente aquilo que você quer conseguir nesse dia, nesse mês e talvez nesse ano. Por quê? Porque sempre quando a gente olha uma meta, ela não é reta, a gente não chega lá numa reta, não é? A gente vai ter altos e baixos. Então, muitas vezes, a gente nessa reta, uma vez a gente sobe um pouquinho, a gente desce um pouquinho, vai um pouquinho assim, vai um pouquinho. Mas a gente precisa perceber que, assim como um navio ou como um avião, a todo momento eles estão o quê? Redirecionando a rota deles, não estão ajeitando a rota? A todo momento, não é? Vem onda para cá, vento para lá e estão direcionando. E o não é a mesma coisa. Às vezes você recebe o não aqui, mas então vou tentar de outra maneira. Então, a gente tem que se ver como seres humanos o quê? Que eu preciso tentar várias vezes. Por quê? Porque, inclusive, uma das regras de sucesso, o que é? Tentar massivamente alguma coisa. E tentar massivamente, muitas vezes, significa ir pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, por trás. Tem que dar um jeito. Mas se aquilo é prioridade para você, você tem que dar um jeito. E a gente sempre vê na mídia aí o discurso de vários artistas. Eu levei vários nãos no início da carreira, muita gente não acreditava. Era não atrás de não. E a pessoa foi ali persistindo e conseguiu chegar no sucesso. É isso mesmo. Há pessoas que, inclusive, disseram que já tiveram mais de 1000 nãos. É ou não é? Se eu não me engano, o Walt Disney foi assim, o dono do KFC foi assim. E significa isso. É por isso que é o seguinte, que a gente precisa ter muito certo aquilo que a gente quer na nossa vida. E essa visão, né, que uma pessoa que recebe muito não tem que ter, porque a gente sabe que em alguns momentos é necessário falar não. Mas e para quem ouve? Como que a gente coloca esse não de uma forma positiva na nossa vida, Maurício? A melhor coisa que eu sugiro que você possa fazer, se a gente pergunta, a melhor coisa é o seguinte, é pensar, reclassificar o que significa não na sua vida. Mas você precisa reclassificar isso no momento que você está tranquilo e relaxado, não é? Então o que significa o não? Poxa, cada vez que a pessoa me diz um não, significa que ela não gosta de mim? Ou será que significa que eu estou mais próximo de chegar perto do sim, não é? Será que eu não tentei de todos os jeitos? O que eu quero dizer? Por exemplo, olha só a diferença de você dizer o seguinte, eu odeio que você faça isso, e você dizer o seguinte, eu prefiro que você faça aquilo. É diferente, não é? Porque eu reclassifiquei aquilo. É diferente de você falar o seguinte, olha, aquela pessoa me humilhou, e você dizer o seguinte, olha, aquela pessoa não me conhece direito. Então, muito da nossa capacidade de agir na nossa vida vem da nossa capacidade de reclassificar o que as palavras significam. E isso está sob o nosso poder. Então, em algum momento, a gente precisa falar o seguinte, olha, quando A acontece, eu não quero que signifique A para mim, significa C agora. Quando G acontece, significa H para mim. Então, essa comunicação interna é fundamental para que você continue avançando. Então, você pode chegar e falar o seguinte, olha, a partir desse momento, não significa absolutamente nada para mim. Eu vou continuar tentando, eu vou continuar esforçando. Porque eu sei que se você continuar batendo, em algum momento a porta vai se abrir. Tem muitas pessoas, inclusive, dizem que a razão do sucesso dela foi porque ela foi 99% de persistência. Excelente. E a gente está falando isso também nesse sentido de vida, de sucesso, de trabalho, de sonhos. Mas a gente tem que também perceber num relacionamento, por exemplo. Quando o outro fala não,
eu não quero, ponto final, a gente tem que respeitar. Aí separa, tá? Aí você não insiste mais não. Deixa outra pessoa, tem que ter essa clareza também do não, né? Precisa. E principalmente é importante dizer não e dizer o que você está sentindo. A larga maioria dos relacionamentos, as pessoas não se comunicam nessa parte, não é? Às vezes eu estou com um cliente e eu pergunto para ele o seguinte: como é que você sabe que a sua esposa te ama? Como é que você sabe que o seu marido te ama? O que ele tem que fazer? O que você precisa fazer para ele para saber esse tipo de coisa? Então é muito importante que a gente explique para outra pessoa, não é? Senão, olha, eu vou te falar, a maneira como as pessoas têm para comunicar o amor são as mais diferentes que existem. Então a gente precisa sim respeitar a outra pessoa, a gente precisa entender que a razão pela qual ela está falando não é porque ela não gosta de nós, mas é que aquela coisa não está sendo de um jeito que ela compreende como amor. Então o que eu preciso fazer é mudar a minha estratégia. Excelente. A gente tem um comentário de uma telespectadora sobre a questão do não para as crianças. E ela mandou para a gente, pode colocar na tela por gentileza? É a Sandrinha, ó. Falo não para minha filha, mas meu coração dói. Às vezes até choro depois que eu falo um não para ela. Fica difícil, né? Acho que é mais difícil, principalmente mãe, falar não para o filho, né? É verdade, principalmente porque tem uma sensação de culpa, né? Que vem com as mães. Normalmente isso daqui não vem muito com os pais, não é? Tem tanta culpa. Mas normalmente a mãe tem. Mas olha, o que eu sugiro para a Sandrinha é o seguinte: ela precisa sim dizer não. É mega importante para a criança. A criança, ela tem mais uma sensação de segurança no momento que ela percebe que há limites, não é? A ingestão de pessoas é a mesma coisa. Se você não der limites para a sua equipe, eles vão testar aquilo. E se você der limites, eles vão ter uma sensação de segurança. Então, naquele momento, obviamente que ela não vai gostar daquilo, mas é importante que você mantenha, mas que você se ajoelhe na mesma altura dos olhos dela e explique para ela porque você está falando não. Sim, o que é ela legal não vai ficar nisso, traumatizada. Inclusive no caso das crianças também, e você já falou isso aqui, Maurício, mas isso é muito importante a gente sempre falar. Essa qualidade dessa comunicação, né? Porque também o que acontece é que muita gente acredita que o não pelo não resolve. E a partir do momento que você explica o porquê você está impedindo de fazer determinada coisa ou negando determinada coisa, a compreensão, a chance de compreensão é muito maior. E daí um aprendizado. Porque também só não e acabou não resolve muita coisa. Não, exatamente. Olha, normalmente quando eu faço o trabalho nas empresas e o pessoal me chama, normalmente é sempre um desafio de comunicação. Às vezes chega um gestor e fala o seguinte: Maurício, eu não consigo conversar com aquele meu operador. E eu vou conversar com o operador e depois eu conto para o gestor fala: nossa, isso aconteceu? Quando foi a última vez que você conversou com o seu operador? Então as pessoas não têm a clareza de se comunicar muito hoje. Você já percebeu isso? Sim. Como a gente sabe falar, está mais no celular, mas assim, a gente precisa desenvolver essa capacidade de comunicar e perceber que tudo na nossa vida é uma questão de sensação. Então é sempre importante você sempre passar para aquela pessoa dizendo para ela que ela é importante para você, que você vai cuidar dela. Se você fizer isso, eu garanto que aquela pessoa não vai ficar chateada com você. É indicado ter aquele comportamento, tipo, eu vou dizer não para aquela pessoa. Daí, tipo, uma das estratégias, em vez de eu ser duro em relação a isso, tipo assim, não vou, né? Sempre se alia o não a algo negativo. Eu fazia aquela cara mesmo de, tipo, muito simpático, amigável, falando não, bem falciane, assim, nesse sentido. Funciona, Maurício? É uma boa estratégia para dizer não para alguém? Não. Você quer? Não. Funciona. É um caminho ou não, sempre com a verdade. Se for uma coisa negativa, é uma coisa negativa e diz não dessa maneira. Olha, você sabe o que acontece? Quando a gente é incongruente, ou seja, aquilo que a gente está dizendo a não gente é falso, vai é isso que você quer dizer, Maurício. De acordo com o nosso corpo, É. causa um turbilhão emocional na outra pessoa. Ela sabe que aquilo não é verdade. Não é uma boa estratégia. É completamente diferente, por exemplo, de você dar uma bronca para uma pessoa com um sorriso no rosto, mas dando uma notícia, assim, um certo otimismo. Por exemplo, olha, eu estou falando não para você porque eu realmente me importo com você. Você é uma pessoa especial para mim, mas é por isso que eu estou falando não. Sim. Não é porque eu não gosto de você. Ou seja, é completamente diferente. Você fala, cara, não é? Entendi. A pessoa vai pegar isso e aí eu acho que a situação pode piorar um pouquinho. Entendi. Então o que eu sugiro para você é sempre olho no olho e sempre pensar no seguinte: esse é um ser humano do outro lado que eu preciso cuidar. Eu acho que a transparência é tudo, né? Porque no final das contas, às vezes você fala não, mas a pessoa sabe que você está sendo falso. Então é o seu caráter que também é colocado em jogo nessa hora, né, Exato. Maurício? É por isso que em algum momento da vida a gente sempre precisa pensar no seguinte: o que são as coisas para mim? O que é a vida para mim? O que é família para mim? O que é trabalho para mim? O que são pessoas para mim? Porque se você classificar pessoas como... Certa vez eu estava com um cliente, eu falei: o que são pessoas para você? Ele falou assim: pessoas é como um jogo, não é? Ou seja, alguém ganha e alguém perde. Você imagina como é que é o relacionamento dela? Difícil, não é? Sim. Outra pessoa falou: cara, para mim pessoas são que nem uma guerra.
alguém vai morrer no meio do caminho. Olha. Não é? Ou como o Trump falou, ele falou, para mim pessoas são sempre como assassinos. Ele vê as pessoas como assim na autobiografia dele. Ou seja, como é que é o relacionamento dele? É por isso que ele tem tanto impacto. Agora, se você, de repente, classifica pessoas como alguém que são importantes para você, ou pessoas são uma grande família para mim, não é? Ou pessoas são sempre aquela próxima pessoa, pode ser a pessoa que vai me dar uma grande oportunidade na minha vida, você vai ter uma comunicação completamente diferente para ela. Mas é muito importante que os seus olhos relaxem na hora que você for falar um não. E se o olho estiver tenso, ela pega isso. É uma boa reflexão para você aí de casa, tá? Responde aí para você mesmo, então, o que são as pessoas para você. Tenta fazer esse raciocínio. E ó, tem mais uma mensagem de uma telespectadora, mais um comentário sobre o nosso assunto. Boa tarde, adoro o RF com você, é difícil dizer não. Antes me preocupava com o que poderiam pensar. Hoje penso e reflito muito. E com o tempo consegui dizer o tão assombroso não. É um desafio para muita gente mesmo. Muita gente sente isso e aí com o passar do tempo também a pessoa vai ficando mais velha, mais madura, vai sabendo lidar com essa situação do não. No final do dia, né, a gente precisa se respeitar, a gente precisa se respeitar quem que nós somos. Então, muitas vezes, quando a gente diz sim para outra pessoa, a gente não está se respeitando. Se valorizando não mesmo, é? né, mano? E quando a gente não se valoriza, exatamente, quando a gente não se respeita, a gente cria uma turbulência dentro de nós, onde o nosso caráter diminui, a nossa fortaleza interior diminui, a nossa vontade de fazer as coisas diminui, o que nós achamos de nós mesmos se reduz, a gente começa a achar que a gente não é capaz de fazer as coisas. Por quê? Porque a gente não tem força. Então é muito, muito, muito importante também que você se veja como uma pessoa, sabe, que está no mundo, porque é importante você estar no mundo, você tem uma razão pela qual está no mundo, não é? Existe um propósito pela qual você está no mundo. Todas as pessoas têm um propósito. E ela é um filho de Deus, ela é super mega importante. Então ela precisa se respeitar nesse momento, precisa entender também que não tem muito problema você dizer não para outra pessoa, desde que você saiba dizer esse não. Se for fazer um não seco ou não tirando um porro de saco, essa outra pessoa tem de se afastar de você. E aí, em algum momento, ela vai tentar dar uma carteirada em você. Tudo bem. Excelente. Eu adorei o nosso bate-papo, Maurício. Muito obrigada, viu? Obrigado, Volte mais vezes para compartilhar todo o seu conhecimento com a gente, com o pessoal aí de casa. Vai aparecer então no seu televisor os contatos do Maurício Carvalho. Tem contato telefônico e tem também o Insta para você que quer acompanhar um pouco mais do trabalho dele. Combinado? Nós vamos para o intervalo, é bem rapidinho. Não saia daí. RF com você, volta já.